Olá, bom dia para você, um ótimo domingo. A Prefeitura de Uberlândia apresentou uma série de ações que integram um conjunto de medidas permanentes de proteção, cuidado e atendimento gratuito a cães e gatos no município. A medida foi tomada depois de uma determinação da Justiça para que sejam criadas políticas de bem-estar animal. Entre essas ações está a construção do Complexo Municipal de Amparo ao Animal, com capacidade inicial para 550 animais. Uma parceria entre o município e a Associação de Proteção Animal, a APA, para atendimento clínico de cães e gatos até o fim de 2025. Um sistema digital de gerenciamento para registro, identificação e monitoramento de cães e gatos, incluindo a implantação de microchips. Cria também o Programa Permanente de Castração Animal, priorizando aqueles animais de rua cuidados por organizações de proteção e lares temporários. Estabelece ainda o Programa de Clínicas Veterinárias Parceiras para atendimento de urgência, emergência e consultas eletivas. Vamos acompanhar agora a reportagem feita pela minha colega Carolina Barros no lançamento dessa nova política. Casos de abandono e maus tratos a animais não são raros e acabam se tornando problema da coletividade. Mas, por anos, Uberlândia enfrenta a falta de políticas públicas capazes de garantir proteção e dignidade aos animais. O cenário está caótico, porque o que acontece? As ONGs estão lotadas, os hotelzinhos estão lotados, nós não temos mais aonde colocar cachorro. Foi essa situação que levou o Ministério Público a acionar a Justiça. O diagnóstico era de castrações insuficientes, falta de atendimento veterinário gratuito e ausência de estrutura para acolher cães e gatos em situação de rua. Pressionada pela cobrança judicial e pelo clamor de protetores, a Prefeitura apresentou a nova política municipal de proteção e bem-estar animal, coordenada pela Secretaria de Gestão Ambiental. Entre as medidas a serem adotadas estão o atendimento veterinário gratuito, clínicas parceiras de urgência e emergência, microchipagem e um programa permanente de castração. O maior destaque é a construção do Complexo Municipal de Amparo ao Animal, em parceria com a ANVAP. O espaço terá mais de 32 mil metros quadrados e capacidade inicial para 550 animais, entre cães e gatos. O complexo terá recepção, adoção, setor veterinário com centro cirúrgico, baias coletivas e maternidade, além de áreas de soltura e ressocialização para animais agressivos ou de quarentena por doenças. Até a inauguração, em 6 meses, o município mantém convênio de R$300 mil com a APA, Associação de Proteção Animal, para consultas, exames e pequenas cirurgias, até o fim de 2025. Há ainda banco de ração para protetores independentes, que já distribuiu 3 toneladas de alimentos só esse ano. A nova lei também cria mecanismos de fiscalização e punição. Quem maltratar um animal poderá arcar com os custos de tratamento. Empresas e cidadãos engajados vão receber o selo Amigo dos Pets. Já o controle social será feito pelo Conselho e pelo Fundo Municipal de Proteção Animal. A responsabilidade pelos animais, principalmente pelos animais desprotegidos que não estão nas casas, nas nossas casas, é do poder público, mas é também de toda a sociedade. Nós não podemos deixar para que só o poder público possa se responsabilizar pela questão dos animais que precisam de ajuda. Bom, e para a gente discutir esse assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio do Política Cruzada hoje o secretário municipal de governo, Renato Rezende, e o promotor de justiça, Breno Lintz, que é responsável pela promotoria do meio ambiente. Muito bom dia aos dois, muito obrigado pela presença. Eu quero começar aqui com o doutor Breno. Doutor Breno, essa iniciativa me parece uma iniciativa muito robusta da Prefeitura de Uberlândia. Daqui a pouco a gente vai esmiuçar um pouquinho mais sobre ela, mas também partiu de uma provocação do próprio Ministério Público, né? O que aconteceu? O Ministério Público identificou o quê? Quais eram os problemas da cidade, ou são os problemas da cidade, que motivou, por exemplo, essa ação? Quando eu assumi a promotoria de meio ambiente, nós fizemos uma reunião com as ONGs que cuidavam de animais na cidade. Uhum. Fizemos um levantamento, pegamos algumas reportagens e verificamos que Uberlândia podia ter 34 mil animais abandonados nas ruas. Esses 34 mil animais são aqueles que estão realmente morando na rua e aqueles que os tutores
liberam o animal de manhã e volta à noite para casa. Então, de todo jeito, são eles os que provocam a questão da procriação indesejada. Sim. Com base nisso, o Ministério Público começou a conversar com a Prefeitura desde a administração passada e nós começamos, paralelamente, o Ministério Público dando a atenção que merece a causa e o município iniciando políticas públicas em favor dos animais também. Sem dúvida nenhuma, a gente pegar e mudar a cultura de uma cidade para atender 100% da noite para o dia é muito difícil. E, às vezes, também, por questões políticas, o administrador precisa de uma provocação que seja até legal, vinda da justiça, para justificar perante a população por que ele está olhando para o animal. Estou te dizendo isso porque existem inúmeras pessoas bastante alienadas, bastante contra os animais, e essas pessoas poderiam também levantar a voz e dizer, não, vocês estão olhando tudo isso para animal, por quê? Então, para essas pessoas, nós tivemos que colocar a lei e o julgamento pela justiça, para também aliviar para o administrador começar a mudança de comportamento na nossa sociedade, que infelizmente aqui em Uberlândia é bastante atrasada, mas é muito atrasada. Tem pessoa aqui muito ignorante, Deus me livre, mas isso é verdade. E aí passou-se de uma administração para outra. A primeira pessoa que abraçou foi o Renato, e ele me alertou para as coisas que talvez eu não tinha me atentado anteriormente, porque a gente tinha uma posição, vamos fazer isso, um programa, um projeto, e encerrava o projeto e acabava. E o Renato falou, nós não podemos tratar esse assunto dessa forma, nós temos que dar continuidade. Nós temos que dar continuidade, inclusive, para as futuras administrações. E que de um ano para o outro isso não venha paralisar, terminar, ter que iniciar de novo. E aí foi graças a essas conversas que a atual administração fez um programa para ficar fixo e ininterrupto. Esse foi o grande ganho para a causa animal com essa atual administração, que, reputo, o Renato esteve à frente e, graças a Deus, a gente conseguiu. Pois é, secretário. Então, aproveitando nesse gancho, e a gente dizia no começo, é uma política permanente, né? Até porque, se a gente pegar ali o escopo das ações, tem muitas ações que são de longo prazo. A castração, por exemplo, você começa a fazer hoje para ter um resultado a longo prazo, a médio e longo prazos, né? Como é que vai se dar isso? Como é que vocês estabeleceram um cronograma para essas ações começarem a ser desenvolvidas? Porque são muitas coisas que a lei estabelece, mas o que vai ser priorizado? Quando que isso vai começar na prática a funcionar? Como é que está isso? Danilo, primeiro, bom dia. Bom dia. É importante até, agora abrir até a exceção aqui, como indivíduo falar, né? Porque a gente tem a oportunidade de conhecer muitas coisas. A atenção ao animal eu aprendi com o doutor Breno e muito antes, até mesmo de vir para a Secretaria de Governo, porque ele faz isso por paixão. E a gente acaba que aprende muito com isso todas as vezes que a gente teve contato. E assim como quando assumimos foi sinalizado que eu seria o secretário de Governo, eu e o Paulo Sérgio fomos até o Breno. E o Breno externou o cenário qual era. E aí depois, nas outras audiências, a gente começou a falar sobre a política pública para fazer isso. Porque o que a gente vê? Por exemplo, nós herdamos um orçamento de outra gestão. Não estou falando certo ou errado não, hein? Eu estou falando que esse orçamento não contempla uma ação continuada. A castração, que é o principal ponto que a gente tinha discutido na época, a castração ela é cortar a unha. Você tem que cortar a unha sempre, senão fica feio. A castração você tem que romper o ciclo, porque senão vai
cada vez mais tendo cães abandonados, e aí acontece maus tratos, acontece acidente, e aí você não vai conseguir dar suporte dentro do município. Então, a causa era o principal, e isso vinha sendo atacado, inclusive por mutirões, por vários tipos que eram feitos, né? Quando a gente começou a falar sobre a atenção e a gente viu o animal atropelado, hoje existia um convênio com a UFO, mas é só durante a semana, mas se atropelar sábado, domingo. Isso. Então a política pública ela veio primeiro para dar o esqueleto das ações que deveriam ser feitas para ser perene. Tá. Então, admitir primeiro que a atenção animal faz parte da política pública. Esse é o principal ponto. Aí, depois de admitir isso, você colocou os quadrantes. Romper o ciclo de castração para que não tenha cães abandonados. O outro, tendo cães abandonados, ter lugar para acolher. Então, aí o processo vai se fazendo. Dando atenção, ter o hospital, alguma coisa que dê suporte a eles. Então, foi constituído a rede dentro da política pública. A política pública hoje ela prevê, se não me engano, 0,5% da receita corrente líquida, que hoje a receita corrente líquida do município é 3 bilhões e 600, né? Ela não é a receita total. Sim. Então ela deu aproximadamente 17 milhões, que esses 17 milhões, eles já são gastos na atenção que tem lá dentro do agronegócio, lá dentro da saúde, onde tem a zoonose, dentro da atenção animal que está dentro do meio ambiente, dentro do zoológico que está dentro da FUTEL. Então já existe um pacote, mas ali são colocadas outras diretrizes que, primeiro, não é desejável, porque antes era desejável, né, Breno? Se o Breno não apertasse, não vinha. O Ministério Público teve muito esse caminho de vou apertar o município, senão não vai ter castração. Uhum. Então, agora é política constante. Então, a castração, você tem que iniciar o ano fazendo os contratos de castração para romper o ciclo. E as outras questões de monitoramento de onde está o animal, os outros tipos de animal com a atenção que vai dar. E isso despertou, e é tão interessante, que a própria política pública desperta a iniciativa privada. Quando a gente fala de selo, a gente fala de adoção solidária, nós estamos falando o seguinte, não deixa o setor público cuidar sozinho, vamos dividir a responsabilidade, né? Uhum. E nesse caminho teve uma universidade local, inclusive até mesmo o próprio Grupo Paranaíba também teve abordagem com eles, já sinalizou a construção de um hospital veterinário que nós estamos para definir o local hoje, entre hoje e amanhã. Vamos aproveitar que você está falando disso, eu quero colocar aqui as imagens desse projeto, que é o Hospital Veterinário da Uniub. A Uniub mandou para a gente o vídeo, para a gente ver, olha só, essa é um espetáculo de projetos, se a gente for conseguir viabilizar isso mesmo. E você falava do local, então não está definido o local onde vai ser construído esse hospital? Nós estamos procurando, ainda temos que consultar o Breno também, para ele ver para a gente qual o principal lugar, porque é pequeno e grande porte, né? Nós pegamos um hall de áreas do município, onde poderiam ser instalado o hospital, né? O hospital são 2.800 O município vai doar a área. Vamos doar e vamos ajudar. Nós vamos estar junto com eles, porque isso completa a política nossa de atenção animal. Uhum. Então, a gente precisa ter... O credenciamento que a gente coloca ali, não é que a gente vai passar para a iniciativa privada fazer os atendimentos, mas nós temos que ter mecanismos para receber a demanda e encaminhar. Antes a gente não estava tendo como encaminhar, então a gente tinha a questão da atenção animal somente quando tinha um contrato ou vaga em algum lugar. Sim. Mas deixa eu entender, secretário, esse hospital é de uma universidade privada, a Uniub, né? Mas ele vai atender então gratuitamente, é um convênio com o município, como é que vai funcionar isso? Porque, por exemplo, até aqui no próprio hospital veterinário, todo mundo acha que o hospital veterinário da UFA é de graça. Uhum. Inclusive eu já vi, por muitas vezes, nós somos vizinhos deles aqui, eu passando ali, o povo indignado na porta quando descobre que tem que pagar. Como é que vai ser esse da Uniub, que já é de uma universidade privada? Bom, eu não sei ainda qual a contrapartida social que eles vão atuar. Tá. Né? Mas dentro do município, independente das formas, e se eles tiverem os serviços, a gente tem interesse de ter o convênio para atuação. E por estar dentro da rede de atenção, por ser formação do cidadão, estar com uma universidade sempre é muito bom. Então, isso potencializa as políticas da gente. Então, o convênio com a universidade, independente do formato,
o setor público já manifestou interesse. Doutor Breno, você tem uma ligação e um diálogo permanente e constante com os protetores, né? Muitas vezes lá na promotoria tem uma fila de gente assim para conversar com o doutor Breno, na porta da sala dele. Como é que fica a questão dos protetores nesse conceito novo da política pública de proteção animal? Qual vai ser o papel deles, a importância deles e de que forma eles vão ser também ajudados? Porque eu recebo aqui muita reclamação deles. Olha, eu não aguento mais, eu não tenho dinheiro para comprar remédio, o pessoal abandona os cachorrinhos que têm câncer, por exemplo, porque o tratamento é muito caro e a pessoa não tem como pagar. Aí joga na porta da casa de um protetor animal. E aí, como que fica a situação deles? Nesse programa que foi criado agora, tem essa previsibilidade. Tem a previsibilidade, inclusive, daquele que está dando lar temporário ser remunerado para isso. Uhum. E também, paralelamente, esse banco de ração, as pessoas ainda não entenderam o motivo dessa criação. Mas esse banco de ração, nós vamos buscar na sociedade pessoas que estão dispostas a ajudar a causa. Uhum. Deixa eu te explicar por quê, e até para que a população entenda essa nossa responsabilidade. A Constituição brasileira, e nós estamos vivendo dentro desse país, está lá escrito no artigo 225 que o meio ambiente equilibrado está constando os animais, sem dúvida, a flora, a forma como a gente constrói, a forma como a gente destrói, tudo. O meio ambiente equilibrado é obrigação do poder público e da coletividade. Uhum. Eu estou te dizendo isso porque tem muita gente na sociedade que telefona para as zoonoses, que telefona para o Ministério Público e vira e fala assim: vem aqui apanhar um cachorro. Isso é problema seu, né? Por isso que eu te digo que o povo de Uberlândia é atrasado. Mentalmente, de evolução. É esse o problema. Eles não sabem que eles são corresponsáveis com o poder público. Nós não podemos jogar toda a responsabilidade no poder público se somos nós, cidadãos, que estamos abandonando os animais, colocando na rua para ele ser atropelado, para ele se envolver num acidente que pode trazer até uma consequência para um motoqueiro, e alguém achar que é a prefeitura sempre a obrigada a ir lá e colocar a mão para consertar. Não é. Então, a pessoa tem que entender também, até porque nós estamos falando em cifras, nós estamos gastando esse dinheiro, esse valor, porque o cidadão não é responsável e deixa o animal na rua. O cidadão não é responsável, muda de uma residência e coloca 2 animais na rua. O cidadão não é responsável, ele vem da zona rural e abandona um animal que nunca conheceu o trânsito de veículos e é atropelado 2, 3 dias depois que ele está. E as pessoas têm que entender também que existem legislações aqui para o estado de Minas, e também era só raciocinar um pouco que daria conta de interpretar dessa forma. Eles não são obrigados a sair da rua, eles podem viver na rua e fazer mal a um animal desse. Você está cometendo um crime que pode ser punido com uma pena de 2 a 5 anos. Então as pessoas têm que parar de olhar de forma egocêntrica a situação. O ser humano não é nada perto do meio ambiente inteiro. Ele tem que respeitar tudo que está à sua volta e todas as espécies para depois ele começar a conversar. Se ele não tiver consciência disso, é melhor ficar calado e ele estar naquela camada de pessoas que eu chamo de atrasadas. E pegando um gancho disso, a gente ouviu agora há pouco na reportagem o prefeito Paulo Sérgio falando exatamente a importância que tem a sociedade, o contexto da sociedade nessa política, porque todo mundo precisa participar, né, secretário? Sim. E dentro disso, os protetores, como é que eles vão ser ajudados e como é que eles vão contribuir nessa política nova de proteção animal?
Bom, o mais importante é que o município vai poder dar vazão às demandas, né? Porque o difícil do diálogo, muitas vezes, é que eles têm um problema, tenta ajudar, tenta ter encaminhamento e nós não temos instrumento na mão para encaminhar. Então, a gente passa a ter convênios, contratos e tudo mais. Aquelas associações que têm a vocação para isso vão ter a oportunidade de participar dos chamamentos para atuar também dentro do setor. Então, esse envolvimento dos protetores, eles são muito importantes, e principalmente a questão do diálogo, porque quando você tem um diálogo com a estrutura para atendimento, é diferente quando você tem um diálogo sem estrutura. Aí você tem, na realidade, uma discussão continuada, que é o que o Breno tem tentado romper a todo tempo. Vamos dar vazão a isso, e muitas vezes ele mesmo encaminha e vai. Agora a gente vai ter estrutura para dar continuidade. Que eles se queixam bastante da falta de recurso, né? Eu não tenho dinheiro para comprar. Assim, bate aqui na redação direto o protetor. Me ajuda a comprar ração, não sei o quê. Deixa eu explicar uma coisa que eu me perdi e acabei não falando. A questão do hospital veterinário da Universidade Federal de Uberlândia. Sim. A direção do hospital cede para várias ONGs atendimento gratuito, semanal, para vários. O Ministério Público ajuda por meio da Fundap, diretamente pela Fundap, encaminhando recursos para também colaborar com isso. É cobrado porque ele não tem dinheiro encaminhado pelo governo federal, e não há previsibilidade da universidade destacar valores para o hospital veterinário que não seja para atender o curso de medicina veterinária. E então, se nós não tivermos uma cobrança ali, o hospital fecharia, porque ele não comporta atender aqui todas aquelas pessoas. Aí você vai falar assim, não, mas a pessoa, vamos lá, só para você ver rapidamente, você coloca um animal lá, tem a lâmpada que tem que ser paga, tem a limpeza que tem que ser paga, tem o vigia que tem que ser pago, tem que ter a ração durante um período que o animal está lá internado, tem uma série de fatores, tem o veterinário que está atendendo lá, que tem que ser remunerado, você entendeu? E os valores que vêm do governo federal não cobrem um mês desse hospital aberto, por isso que existe a cobrança. Nessa questão também do hospital da Uniub, nós poderemos, em virtude desse empenho legítimo que a administração está tendo, de arrumar uma locação para ele, por que é legítimo? Ele vai trazer trabalho, recursos e atendimento, que é o mais necessário. Então, nessa cadeia de atendimentos, sempre tem um atendimento gratuito, igual tem aqui. É porque a quantidade de pessoas que procuram não podem ser atendidos por completo. Mas as ONGs têm atendimento gratuito, e eu também acredito que a Uniub fará dessa forma. Ela recebendo esse espaço para poder trabalhar e para poder trazer dividendos para o comércio de Uberlândia, ele vai, em contraprestação, atender dessa forma, como a UF também encaminha. Então, do mesmo tanto de pessoas que reclamam, tem o mesmo tanto de pessoas que são atendidas. É porque não dá conta de atender tudo. De todo mundo. E eu vou te dizer, o serviço aqui da UFA, eu sou testemunha, é muito bom, de uma qualidade. O pessoal atende a gente muito bem. Eu tive um problema com o meu dogzinho, precisou de uma cirurgia, e tanto o valor de mercado aqui é bem mais em conta do que uma clínica particular, eu já fiz essa comparação, e também um atendimento de muita qualidade. Secretário, uma coisa que eu vi na política, que eu achei peculiarmente bastante interessante, é a questão do convênio com as clínicas particulares, né, para atendimentos de cirurgias, e etc. E eu acho que isso que você mencionou é interessante, porque
Eu já presenciei casos aqui, por exemplo, de quando a gente estava aqui num plantão do fim de semana, de as pessoas chegarem com um cachorro atropelado aqui na porta da TV Paranaíba pedindo socorro porque bateram aqui no hospital e estava fechado, né? Como que vocês pensam em resolver problemas como esses através também dessa parceria com as clínicas privadas? É interessante, Danilo, porque é o aprendizado, né? A gestão pública ela é um aprendizado muito grande. O percentual destinado foi um aprendizado que nós tivemos juntos, inclusive dentro de uma política no DEMAI, porque o DEMAI 0,5% é destinado para o projeto Buritis, que é para reflorestamento do potencial hídrico, né? O credenciamento também ele vem de uma experiência da saúde, porque a saúde tem aquela rede credenciada que de vez em quando faz o mutirão, encaminha e tal. Mas ele é uma forma de ter 24 horas disponível, ele não é uma política de encaminhar tudo para eles. Nós vamos listar preços públicos por procedimentos, para quando, por exemplo, o protetor ligar, eu tenho uma clínica privada que atua à noite, que atua final de semana e já tem o preço ali, então eu mando dentro daquele preço já homologado e credenciado para atenção. Então isso aumenta o poder da gente de dar a resposta. Agora, existem estudos, e eu e o Breno temos conversado muito sobre isso, estudos mistos do setor público, tá? Também com as associações atuando, trazendo a faculdade no meio, talvez com a política, com a destinação dos recursos, isso vai ajudar a gente colocar em pé, né? A previsibilidade do recurso traz para a gente a intenção, o planejamento do que a gente pode investir. Mas hoje existe tanto a questão do credenciamento, como a possibilidade de atuação conjunta dentro da área veterinária. Tá. Doutor Breno, o senhor conhece bastante a APA, né? Imagino. Sim. Hoje... Eu criei a APA. Eu não sabia. Hoje tem quantos animais acolhidos lá, mais ou menos? O senhor tem uma ideia? Uns 400. Uns 400. A Prefeitura, nessa política, também anunciou a construção de um centro de acolhimento animal para 550 vagas, inicialmente. Essa demanda, esse montante, atende à demanda de Uberlândia? Vai ajudar significativamente. Só que essa programação, ela é inicial. Nós já conversamos muito sobre isso. O espaço dá para ter ampliação. O plano de lançamento é esse, mas depois teremos uma ampliação. E eu acredito que a partir do momento que a gente chegar no estágio de atendimento, vamos dizer, completo em Uberlândia, a gente também já começa a aliviar com a diminuição de pessoas que estarão envolvidas com isso. Porque quando a gente atingir a excelência, Renato, nós também vamos estar atingindo a questão da castração, da diminuição do animal aqui em Uberlândia. Então, ao mesmo tempo que a gente chega ao limite para abraçar e falar somos completamente suficientes para atender a demanda de Uberlândia, inicia-se também um processo de redução de todo esse complexo, porque as castrações vão começar a fazer efeito. A castração vem 5 anos depois. A gente começará a ver isso. Eu conversei isso muito com o Amado, que também trabalha no núcleo de proteção e bem-estar animal. E ele também foi administrador do Hospital de Clínicas aqui do veterinário da UFO. Então, esse resultado, porque o animal vive na rua durante mais ou menos de 3,5 a 5 anos, não passa disso. Ele morre por enfermidades e talvez por atropelamento. Nós não temos condições hoje de construir um abrigo para 34 mil animais. Esse abrigo, esse complexo, vai passar por lá aquele animal que não está acostumado com a rua, aquele animal que foi atropelado. Aquele que vive na rua, o incentivo, as leis de Minas Gerais indicam que eles têm que continuar
sendo tratados na rua. E quando, numa oportunidade, tiver alguém para acolher, ótimo, ele vai ter uma vida melhor. Mas tirar um animal do seu habitat, daquilo que ele está acostumado, para levar para um lugar que ele fica confinado, isso não é boa prática na política animal, você entendeu? Então, isso que nós estamos construindo é passageiro. Acredito eu que nós teremos em breve uma situação normalizada dentro de Uberlândia. E acredito que o centro é um pontapé, né? No outro momento de administração, né, na segunda administração do Paulo Sérgio ou de um que virá, nós começaremos a assistir uma diminuição desse problema. Secretário, esse centro vai ser construído onde? Eu acho interessante, só para ilustrar uma coisa, só para descontrair um pouquinho, contar uma. Na estação de tratamento de água, teve uma época que tinha 9 cachorros. E aí eu fui com a brilhante ideia de consultar o Breno, né? Falei, Breno, deixa eu te falar, os 9 cachorros, nós vamos dar toda a condição, nós vamos destinar eles para uma associação. Aí o Breno olhou para mim e falou, não, tira a estação de lá, porque os cachorros estavam lá. Então, não é você entrar lá e tirar o cachorro, não, você tem que dar o habitat para ele. Mas isso é a percepção, a pessoa que tem o cuidado animal, isso nem passava na minha cabeça, né? Mas quanto ao local, nós chegamos a estudar alguns lugares dentro da cidade, mas nós temos os zoneamentos que não permitem. E querendo ou não, é uma questão de saúde pública, os equipamentos. Aí nós começamos a estudar dentro da fazenda da Ferube, que é uma fazenda do município. Ela teria possibilidade para fazer essa ampliação, ela está destacada do tecido urbano e não teria poluição sonora e tudo. Mas essa é uma das estruturas. Nós temos outras infraestruturas que estão deficitárias e nós estamos em déficit em atuar até a pedido do próprio Ministério Público, que é o canil municipal. Nós temos um problema muito grande com os animais nervosos, como é que agressivos. Né? Tem uma demanda muito grande, é um cuidado muito especializado, não é um cuidado simples. Então, vê que vai ter um espaço nesse centro, vai ter um espaço para eles, específico para eles, porque esses precisam ser recolhidos de imediato. O manejo também é diferente. Nós estamos com um problema agora e nós estamos correndo atrás para tentar resolver. Meu tempo está se aproximando do final e eu preciso colocar aqui 2 assuntos ainda muito importantes, que é primeiro a polêmica dos animais, dos veículos de tração animal, né? Como é que isso está sendo tratado e contemplado na política? A preocupação com os carroceiros, gente que vive disso, tem toda essa polêmica envolvendo os cavalos e tal. Doutor Breno, o senhor tem acompanhado isso? Eu tenho acompanhado de perto isso e estou preparando uma medida judicial para que a gente encerre essa questão de veículo de tração animal aqui em Uberlândia. Por que eu estou fazendo isso? Porque inclusão social não se faz com sofrimento animal. Se qualquer pessoa de Uberlândia me mostrar 10 equinos bem tratados que estão nas carroças, eu mudo meu comportamento. Não existem. Não existem 10. Pois bem, essa questão de inclusão social. Eu te digo com a maior sinceridade que eu não me preocupo com isso. Por que eu não me preocupo com isso? Ninguém na sociedade, e eu assisti isso ao longo da vida, eu sei de números de pessoas que foram dispensadas do trabalho, no Brasil inteiro, por exemplo, quando começou a informática nos bancos. 2 milhões de pessoas foram mandadas embora. Não teve política nenhuma para acolher essas pessoas. Quer outra? A mecanização da agricultura. Olha o tanto, o êxodo que teve, o tanto de pessoas que saiu do meio rural. Ninguém se preocupou com isso. Então, buscar uma justificativa para isso e ainda em cima de maus tratos a animais, isso é uma vergonha. Não venham discutir isso comigo, porque não faz qualquer sentido e nenhum ser humano que estiver preocupado com isso esteve preocupado com esses 2 exemplos que eu tive, que eu dei aqui agora.
Então, na minha opinião, o animal não pode ser maltratado. E a carroça em Uberlândia, ele está sendo maltratado. Primeiro que colocar uma ferradura nele não é um adereço justificável. Segundo, a pavimentação que existe no perímetro urbano não é adequada para o que ele tem de casco. Então, vamos para a realidade. Existe uma incompatibilidade completa entre isso. Não existe freio nas carroças. Um animal desse pode atropelar alguma pessoa. Cobra-se muito dos veículos a questão da iluminação para trafegar à noite. Eles trafegam aqui com carroça, sem iluminação, sem nada. Então eles podem e os outros não podem, por quê? Tá, mas e a prefeitura nisso? É interessante também pegar o comportamento, né? Primeiro, o veículo de tração animal, nesse caso, ele é para um transporte imediato, um transporte mais barato. Geralmente ele está sendo utilizado para carregar, tem uma obra numa casa, você vai colocar ali o resto. Isso que está alimentando os pontos críticos dentro da gestão dos serviços urbanos. É um desafio que a gente passa muito tempo, porque a gente tem a coleta de lixo, e quando não está dentro da coleta de lixo, é uma questão de serviços urbanos, é maquinário para ir lá. E o município não tem como se responsabilizar, por exemplo, um sofá. O sofá brota. Esses dias, eu acho que vocês viram o prefeito de Goiânia descer para pegar uma pessoa desembarcando. Renato, deixa eu só fazer uma parte que eu esqueci de mencionar e é bom para você saber. Tem uma pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia. 95% de entulho e de construção civil, de tudo quanto é tipo de entulho, de tudo quanto é tipo de lixo, resíduo, é despejado por carroceiro. Tem uma pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia. Então, quer dizer... É dentro do que ele está falando. Exatamente, dentro do que o Renato está falando. Jogando nas cabeceiras de rio, nas margens dos córregos em Uberlândia, fazendo de tudo. E é triste o seguinte, nós somos uma das poucas cidades do Brasil que tem uns ecopontos em todos os lugares. São muitos, né? São muitos ecopontos e isso, inclusive, também é uma política de parceria, porque os empreendedores que constroem e a destinação do resíduo, porque o resíduo sempre ele tem um novo ciclo. Então, quando a gente fala da questão da tração animal, uma das linhas de pensamento que nós tivemos caso for para não romper a atividade econômica, a gente convida a pessoa que tem hoje a tração animal a ter um veículo leve, por exemplo, uma moto elétrica com a capacidade de carreto atrás, para ajudar a gente na reciclagem. E aí sim ele também vai ter uma possibilidade de ganho. Essa é uma política que a gente ainda está em elaboração. Interessante, é bem pensado. Provavelmente o Breno vai avançar com a gente via Ministério Público, a gente vai encontrar isso, nós já temos determinação judicial para dar vazão, mas essa substituição da cadeia de econômica, ela é importante, mas eu concordo com o doutor Breno, as pessoas se reinventam. E outra coisa, você tem que se especializar na destinação que você vai fazer. Você não pode simplesmente fazer uma atividade, ferir um animal e despejar no lugar errado e achar que isso tudo está certo. Está certo. Em nome da inclusão social. O que é isso? O contexto é outro. Isso é destruição da sociedade, do meio ambiente como um todo. Falando no meio ambiente como um todo e falando um pouquinho de política nos meus 30 segundos finais, está uma polêmica danada com relação à Agenda 2030. E aí, a política da Prefeitura de Uberlândia está alinhada à Agenda 2030 da esquerda, como tem dito nas redes sociais? É interessante, a Agenda 2030 é uma polêmica muito grande que ela polarizou, né? Quase todos os assuntos que a gente pega hoje polarizam. Tudo está polarizando, né? Mas a consciência, ela não precisa ser polarizada. A Agenda 2030, ela organiza as metas internacionais de enfrentamento à mudança climática. Não dá para a gente falar que não existe a mudança climática. Então, você pega a questão da drenagem urbana, era uma questão em todos os lugares. Só que dentro da Agenda 2030 tem alguns aspectos que foram explorados acima do normal e rotulados. E não é esses que a gente está triando. A gente está triando o seguinte,
Sobre a nossa política de inclusão da mulher, nós estamos olhando isso dentro do município e colocando índices de monitoramento. Sobre o meio ambiente, saneamento, nós estamos colocando as metas e a gente já faz, porque as metas globais, 80% é executado no município. O que a gente fez foi ordenar para a gente estar compatível as políticas públicas. Existem políticas públicas de fomento internacional para cidades que cumprem a Agenda 2030. Então, vou pegar uma iniciativa até do último governo. A questão da pirólise para o lodo do esgoto. A base de sustentação para a contratação do tratamento do esgoto é a Agenda 2030, é reduzir a poluição. E a Agenda 2030, dentro das metas, ela também vai colocar uma questão muito importante, que é o equalizador, que é o crédito de carbono ou de metano, que é o próximo que deve vir, né? Ele equaliza um investimento para coisas que prejudicam o meio ambiente. Elas são mais caras. Se você vai fazer uma estação de tratamento de esgoto que gera biometano, ela é 30%, 40%, 50% mais cara que a outra. Então, como é que eu posso atuar assim? Hoje, no lixo aqui, dentro do aterro municipal daqui de Uberlândia, a gente gera energia para 60 mil pessoas do aterro. Olha só. E a gente recebe, por ano, 12 milhões de reais de crédito de carbono. É uma política internacional. Então, a gente modulou uma atuação do município brilhantemente de forma que gerou sustentabilidade. Então, quando a gente fala que está na Agenda 2030, não vamos jogar para a direita ou para a esquerda, vamos jogar só no seguinte: a gente está tendo consciência que nós temos corresponsabilidade na sustentabilidade. Esse é Renato Rezende, secretário municipal de governo. Aqui também ao meu lado, o Dr. Breno Lintz, promotor do meio ambiente em Uberlândia. Eu quero muito agradecer a disposição de vocês terem vindo aqui debater conosco. Muito obrigado, Dr. Breno. Muito obrigado, Renato. Obrigado.